Bom, pessoal, estou aqui mais uma vez para fazer um bate-papo informal sobre hardware e outras coisas que de repente o meu amigo Rony queira conversar aqui. Rony, por favor, se apresente, fale um pouco do seu trabalho, do seu canal, e a gente vai debater aqui alguns assuntos bem relevantes que não são tão discutidos aí pelos canais ou sites de hardware. Rony, é contigo. Beleza. Valeu, Peperai, pelo convite novamente. Meu nome é Rony, tenho um canalzinho aí no YouTube que eu tento trazer uma visão um pouco diferente sobre os jogos de computador, misturando um pouco de práticas usadas nos consoles. E eu sempre tento falar um pouco sobre as formas que eu jogo, comento sobre os jogos, os gêneros que eu curto jogar. Também sobre, que eu não tinha comentado da outra vez, sobre essa defasagem que às vezes o pessoal acha que o computador é muito rápida, e eu tenho alguns pontos que eu posso até comentar de achar que não é tão rápido como o pessoal comenta. E eu moro aqui na Paraíba, em Patos, faço bacharelado em computação e trabalho aqui numa loja de informática com a parte técnica, né, no caso. Eu sempre conversava com o Baltar no início do canal mesmo dele. Eu acho que quando eu comecei a falar com ele, tinha uns 300 inscritos só. E ele sempre me incentivava a fazer vídeos e dar minha opinião, assim, e aí eu sempre agradeço ele por esse incentivo, na verdade. O que é uma coisa boa, porque assim, às vezes a pessoa que está de fora dos grandes canais de hardware aí tem opiniões muito bem embasadas e só não tem, às vezes, um espaço para poder falar essas opiniões. Então, a ideia desses bate-papos que eu tenho trazido aqui é justamente trazer pessoas desconhecidas, né, para serem mais conhecidas, porque tem pontos de vista interessantes a serem passados. Vamos começar aqui então nas nossas pautas, né? A primeira que você estabeleceu, a gente estava conversando aqui sobre a questão dos gráficos ultra versus alto, e essa perseguição do pessoal em rodar sempre no ultra, o que exige gastos contínuos, porque os jogos vão ficando mais pesados, né? Um jogo que rodava no ultra 5 anos atrás tem uma exigência bem menor do que um que roda hoje no ultra. Então, qual é a sua visão, qual é a sua opinião acerca disso, Rony? Eu tinha feito o vídeo do The Division, e aí eu me lembrando, porque eu não tive acesso à beta do 2, e aí eu fiquei com uma coisa na cabeça justamente sobre esse assunto. Eu percebo muito que o pessoal que é mais entusiasta acaba influenciando muito o pessoal sobre essa questão de jogar no Ultra. Porque, de fato, a qualidade visual que o PC pode proporcionar nos jogos é bem superior em relação aos consoles. Tanto pela flexibilidade de você mexer na opção gráfica, de dispositivos, de frame rate. Então, tem toda uma plataforma bem específica. E aí, o que acontece? As pessoas que não têm, às vezes, muito discernimento de mensurar isso, às vezes acaba deixando de jogar alguns jogos pela loucura de querer rodar tudo no máximo. E aí, o que acontece? Ela não tem esse discernimento de dimensionar o que o seu computador pode estar rodando o jogo. E aí, também é outra questão sobre essa influência ser dos canais, às vezes, ou de grupos, e aí o pessoal acaba entrando nessa pilha. E o ponto principal que eu geralmente comento é sobre a importância de se jogar o jogo. E muitas vezes, como você comentou do Ultra, de alguns jogos mais antigos para rodar hoje, eu percebo que, na verdade, a opção Ultra muitas vezes pesa de forma demasiada, que quando você vê uma comparação de ultra para alto, acaba sendo muito pequena para um custo computacional muito alto. Exatamente. E eu acho que talvez o mais importante seja o pessoal equilibrar isso dentro do limite do hardware, tá entendendo? Porque aí o pessoal acaba sempre tendo problema de desempenho, ora por gargalo de CPU, ora por estouro de memória e ora pelo próprio, como é que eu posso falar? O estresse da placa. Eu estava comentando contigo, esses testes do seu PC pessoal, o que eu acho tão interessante? Porque você sempre explica o fato de você ter folga ali na GPU.
para rodar os jogos no frame rate Sim. que você decide ali. Só que você pode prestar atenção que sempre que a placa atinge ali os 99%, quando ela para de ter a folga computacional, é onde tem a oscilação de quadros. Exatamente. E isso, inclusive, foi o assunto da nossa última live. Tem um vídeo no canal do uso consciente do hardware. Exatamente. Outra coisa que eu presto atenção nos requisitos dos jogos, o que acontece? Se você prestar atenção nos últimos jogos, sempre o requisito recomendado é ou a 970 ou a 1060, que até tem aquele desempenho próximo ali e tudo mais. Alguns desenvolvedores falam a resolução, o frame rate e o preset gráfico, mas geralmente o preset gráfico é no alto. Exatamente. Dificilmente você vê no requisito recomendado falando que é no ultra. Sim, ó, a gente pode ver, por exemplo, o Metro Exodus, aí, que é um lançamento recente, onde a própria NVIDIA diz para não usar o jogo, por exemplo, em 4K Ultra com Ray Tracing Ultra, porque esse é um caso muito específico de um hardware extremamente entusiasta. De repente o cara tem um SLI ali, dividido até, tipo, eles recomendam usar o Ray Tracing no alto. Então, é um caso onde o próprio fabricante fala, ó, existe uma forma de rodar melhor. Claro que quem tem um hardware estupidamente rápido pode experimentar rodar um pouco melhor, graficamente falando, só que eu acho que a questão aqui desse primeiro assunto que você já falou, vale realmente a pena você subir do alto pro ultra, visualmente falando? Às vezes você acaba ficando insatisfeito, e esse é o último assunto da pauta que eu tô trazendo pro começo já, né? Porque às vezes a pessoa fica insatisfeita com isso e fica viciada em upgrade, porque ela sempre quer rodar, por exemplo, com tudo no Ultra 144. Esse é um caso extremamente difícil, porque o cara que roda hoje o Ultra 144, daqui a 2, 3, 4 anos, pode enfrentar dificuldades, porque os jogos mudam, as engines mudam, os caras trazem mais efeitos gráficos, algum tipo de filtro novo, e se torna difícil manter o mesmo padrão. Se você pega, por exemplo, a própria GTX 1060 que você mencionou, nos jogos de 2016, ela rodava no Ultra com folga. Nos jogos de hoje, ela roda no Ultra beirando 60, às vezes não faz nem o 60. Certo. Então, vai passando o tempo, vai ficando mais difícil, né? E eu até tenho um caso para contar disso, uma experiência pessoal. Aqui no canal, eu sempre que posso, procuro falar sobre essa questão de se vale a pena realmente fazer upgrade. Tem um vídeo aqui no canal que o título é esse: vale a pena fazer upgrade, chegou a hora de fazer upgrade, onde eu conto uma história onde eu tinha a minha 7950 e eu rodava ali o Battlefield 4 no alto, na casa dos 50 FPS, e de repente falei, não, quero rodar no Ultra, cara, eu quero ser PC Master Race. E aí comprei uma R9 290, paguei R$900 a mais que a minha 7950, ou seja, vendi ela, investi mais R$950, né? Então foi R$1.950 o preço da placa. Aí consegui rodar no Ultra acima de 60, mas o jogo continuou o mesmo. Mudou uma coisinha ou outra, mas eu jogava multiplayer. O multiplayer eu não fico prestando atenção em detalhe, eu fico prestando atenção no minimapa e no que está acontecendo ao meu redor. Então, eu consegui rodar no Ultra acima de 60, mas o que isso mudou na minha experiência no jogo? Então, esse é o fato. Se a pessoa tem um hardware extremamente rápido, por que não rodar no Ultra? Se ela quiser rodar, rode. Mas o cara que às vezes está rodando no médio, no alto, que já é um preset bom, e vê a qualidade Ultra, às vezes ele fica tentado a comprar um hardware novo só para rodar um pouquinho melhor graficamente falando. E a experiência do jogo em si, questão de jogabilidade, a mecânica, isso não altera. Sim. O que altera às vezes é usar mais VRAM, aí o cara às vezes tem problema na placa, né? Acaba a GPU fica mais quente, aí o cara arruma outro problema, fala, minha GPU tá esquentando demais. Aí você vai olhar como que ele tá testando o jogo de campanha a 100 FPS. Cara, trava o FPS, joga 60, joga dentro do refresh rate do seu monitor, que seu GPU cai a temperatura na hora. Entendeu? Mas é aquilo que a gente falou naquela outra live. As pessoas elas criaram essa necessidade de sempre rodar no máximo, de sempre ter 300 FPS.
em jogos que não fazem sentido você ter isso, porque são jogos de campanha, jogos parados, jogos que você pode parar para observar a paisagem. Qual a diferença de observar a paisagem a 300 FPS ou 80, 60 FPS, entendeu? Agora é isso que eu ia perguntar a você, cara. Por que você acha que as pessoas têm esse hábito? Porque, por exemplo, independente do canal, se você vê teste gringo, teste aqui do Brasil, dificilmente você vê teste com FPS travado. 60. Porque quando eu falo em 30, o pessoal às vezes fica meio com a cara assim pro meu lado. Eu tenho meus motivos para comentar sobre jogos em 30, mas vamos usar o 60 como padrão. Coisa que no console, cada jogo tem um preset ali, no caso de FPS, diferente. Sim. Justamente por limitações do hardware lá do console. E a opção que os consoles trazem, né, de você poder ter os presets performance ou visual, por mais que é uma coisa simples, dá a opção pro cara pelo menos, eu quero mais gráficos, tem mais gráficos, eu quero mais desempenho, mais fluidez, consigo rodar 60, né? Só que no PC a gente tem folga para rodar acima de 60, com bastante fluidez, com gráficos no máximo, e mesmo assim a gente fica discutindo esse tipo de coisa, entendeu? Ou então, dependendo do jogo, travar em 30, subir resolução, subir efeito, subir qualidade visual, e aí, na verdade, é o usuário que faz esse trabalho que o desenvolvedor afina no console. O pessoal às vezes não tem essa noção. E o que eu ia perguntar a você é o seguinte, você acha que esse hábito do pessoal que joga em PC tem a ver com o que eles veem de testes, porque os testes geralmente são assim, com tudo no máximo, com tudo solto. Você acha que tem relação ou você acha que não tem muito a ver? Tem, cara, com certeza. As pessoas assistem os testes e eu me incluo nisso, porque a maioria dos testes que eu faço é com FPS solto. Claro que eu procuro trazer a consciência para a pessoa de travar o FPS. Em vários testes eu falo sobre isso. Olha, se você trava, você alivia a CPU, seu frame time fica liso. Mas eu começo mostrando o desempenho ali no talo. E isso enche os olhos das pessoas. Então a pessoa fica com vontade de rodar daquela forma também, de ter os gráficos bonitos daquela forma também, com muitos FPS. Então eu me incluo nisso. Sim, as pessoas também são influenciadas por canais, por sites que estão fazendo review, e pelo marketing do próprio fabricante, que às vezes mostra ali, uma placa nova saiu, essa placa faz o dobro de FPS que a placa anterior, mas a placa anterior já rodava bem, às vezes não é necessário fazer o upgrade. Talvez para um cara que tem uma placa bem antiga, tipo, por exemplo, eu peguei uma placa antiga para testar aqui, uma 750 Ti. E na época dela ela rodava bem. Hoje, cara, ela passa muito mal para rodar os jogos. Então, tipo assim, é uma placa de 2014, são 5 anos. Eu acho que é um tempo já, né, razoável para você manter a placa. Acho que chegou a hora de trocar, né? E ainda assim, dependendo do jogo que você joga, se você joga só jogos leves, você vai longe. Porque assim, eu não tenho contato com a galera, assim, de canal grande, assim. Tenho contigo, porque você foi muito gente fina comigo e a gente conversa sempre, assim. Eu trato as pessoas, assim, os inscritos, cara, de igual para igual, sabe? Eu sempre falo isso aqui pros meus amigos, inclusive você. O fato de eu ter placas de vídeo aí, CPUs aí, que a maioria das pessoas gostariam de ter, não me faz diferente de ninguém. Isso aqui não significa nada, entendeu? Na minha vida não muda em nada. Kerber, do Adrenaline, ele já falou comigo no... Quer dizer, o cara fica meio assim, poxa, o cara do Adrenaline tá conversando comigo. Eu já falei com ele e sugeri alguns testes lá, principalmente naquele PC baratinho. Cara, eu enchi tanto o saco dele pra usar o Riva, que tu não faz noção. E depois de um tempo, não sei se foi porque ele viu minha sugestão e tal, você pode prestar atenção que tem vários vídeos lá do Adrena que depois de um certo tempo ele começou a usar bastante. E principalmente no PC baratinho, porque às vezes os próprios inscritos lá do canal não entendem que o PC baratinho não é o PC ideal e nem é o PC dos sonhos. Eu sempre comentava isso nos vídeos. E eu tentava conversar com o Kerber para ele fazer os testes do PC baratinho de forma parecida de como os consoles rodam os jogos, que é uma forma interessante de abordar, porque muitas vezes os caras deixam de jogar jogo X
por achar que o jogo, no caso no PC baratinho, não rodava tipo no alto, tudo em 60 FPS. Uhum. Só que aí é outra questão, que o PC baratinho teria limitações, e aí eu sugeri ao Kepler para ele ficar comentando sobre esse paralelo com o console. E até que ele, acho que não foi por influência minha, ou então acho que mais pessoas, aliás, comentava, e aí eu acho que ele começou a inserir lá nos vídeos, principalmente do PC baratinho. Sim, porque são hardwares básicos. Pois é. E não dá para você exigir muito de um hardware básico. Por exemplo, você pega ali eu não sei agora em que nível está o PC baratinho, eu acompanhava aqueles mais antigos. Mas geralmente ele usa ali um Pentium ou uma APU. Então não dá para você colocar ali um jogo com um alvo de FPS em 100, 120, que o CPU não vai aguentar. Aí aquilo ali vai parecer ruim. Então existe... Eu posso pegar um certo hardware, uma certa placa de vídeo, um certo CPU e fazer parecer ruim. Eu posso pegar, como você falou, uma 1060 e falar, olha, hoje eu vou fazer um teste em 4K. E vai ficar ruim, porque a placa não é feita para isso. Aí eu falo, então a placa é uma bosta. Não, eu tô testando de uma forma que sugere que ela é ruim, mas ela não é necessariamente ruim, porque ela está rodando fora do seu objetivo. Então a APU, o Pentium, são CPUs feitos para um usuário mais simples, um usuário mais casual, que vai trabalhar com a máquina ali no Excel, vai navegar e eventualmente vai jogar algum jogo. Então são CPUs fracos que a gente tem que limitar o FPS no jogo para aliviar, senão a gente vai enfrentar problemas e vai falar que é uma bosta. Exato. E isso é muito importante tu comentar, porque eu acho que é mais o X, a questão é essa mesmo. Se eu pego uma placa de vídeo mais antiga, eu vou rodar os jogos novos, eu vou falar, olha, a situação é a placa antiga, os jogos novos é bem provável que vai ficar ruim, mas nos jogos da época dela, ela rodava bem. Porque ela foi lançada no mercado após um estudo do fabricante. Olha, nós vamos atingir o público-alvo X, que joga jogos Y na resolução, qualidade gráfica FPS Z. Então eles lançam a placa, mas eles não preveem como é que vai ser essa placa daqui a 5 anos. Então eu sempre procuro explicar esse tipo de coisa, entendeu? Então, Rony, vamos para o próximo assunto aqui das nossas pautas, né? A questão das definições de jogadores casuais versus jogadores pro players, jogadores entusiastas, né? Ou usuários entusiastas, porque acaba que a gente tem vídeos que são feitos por entusiastas e para entusiastas, mas o jogador casual vê aquilo e acaba querendo fazer, não tendo um hardware preparado para aquilo, então vira aquela bagunça. É um cara com um CPU fraco querendo rodar 144, um cara com CPU forte subutilizando por algum motivo, enfim. Então, na sua opinião, você consegue definir um usuário casual, um usuário entusiasta, um usuário pro player? Bom, principalmente o usuário casual, que eu fico com uma rixinha com a galera na internet. Teve uma live recente do Baltar, que eu tava acompanhando o chat lá, e surgiu esse assunto. Por isso que eu tenho comentado contigo esses dias pra gente conversar sobre isso. Porque assim, se você for ver no dicionário, a definição de casual seria uma pessoa casual que faz alguma atividade casual. É aquela pessoa que faz aquilo uma vez perdida, de forma esporádica. Então, o usuário casual, para mim, seguindo essa linha de definição de casual, seria, por exemplo, a minha tia que jogava aquelas paradas do Orkut. Sei. Ou então... Isso aí é ultra casual, né? Ou então aquela pessoa que só joga Just Dance. Sei. Ou então aquela pessoa que, vez ou outra, joga aqueles joguinhos de celular, mas tipo, joga uma vez na semana, uma vez no mês. E aí a minha queixa sobre esse assunto é quando o pessoal só separa de usuário pro player e casual. Porque aí o pro player é fácil de definir. É aquele cara que joga de forma profissional nesses campeonatos, sei lá, de CS, aqueles jogos que tem aqueles campeonatos de jogos de luta, do Mortal Kombat, Dragon Ball Fighter Z, Street Fighter. Pronto, isso aí fica fácil de você definir. E também porque esses usuários geralmente só jogam um jogo.
Não sei se você já viu, Sim, mas assim, sim, claro. aqueles caras que jogam Street Fighter não ficam jogando BF, dificilmente. Não, sim. Uhum. E aí, quando falam em casual, esquecem que tem o usuário no meio do caminho, que é o quê? Eu acho que é a gente. Porque a questão do entusiasta, na parte de hardware, geralmente não tá atrelada a jogo, não necessariamente. E sim Mais para benchmark, né? E sim com a informática. Uhum. Eu, pelo menos, acho assim. Porque, por exemplo, você não pode definir um cara casual. No meu caso, eu não sou pro player. Mas eu não consigo me definir como casual, por quê? Porque eu já zerei uma porrada de jogo. Todo dia, quando eu posso, eu dou uma jogada. Uhum. Desde criança, isso, na verdade, é um hábito. Mas, por exemplo, não é igual tipo o seu professor da faculdade que joga FIFA no fim de semana. Esse é um cara casual. Mas então a gente posso considerar um cara casual. Pois é. Porque hoje em dia falta tempo pra jogar, tem alguns jogos atrasados pra zerar aqui, mas só quando eu arranjo um tempinho ali, que é vida de casado, assim, é difícil. Tô ligado. Muitos compromissos, então, a hora que sobra um tempinho, vou lá tentar zerar o Resident Evil, o Shadow of the Tomb Raider, que ainda não zerei também. Então, o casual tem essa relação com o tempo que você dedica se jogando aquilo ali. Porque você não pode pegar, por exemplo, pega um youtuber aí que faz série de jogos, sei lá, BRKS Edu. Ele é pro player? Não. Acho que ele brincou aí um tempo com Overwatch, eu acho. Ele é casual? Acho que também não, porque ele joga bastante. Ele joga bastante. É isso, é essa noção que o pessoal acha que o casual é o oposto do pro player. Necessariamente. E não é. Assim, porque o pro player ele também joga muito tempo, mas a questão dele se jogar um tipo de jogo, eu acho bem estranho, tá ligado? Do cara dizer, eu sou jogador mesmo. Então tem esse segmento que geralmente é a maioria da galera que simplesmente joga. Mas eu não acho que seja casual, porque o casual chega numa hierarquia muito baixa. Então aí eu acho essa coisa que eu acho estranho, entendeu? Na definição de casual. Entendi. E no PC, a gente até comentou isso na última live, as pessoas, conforme vão passando o tempo, eu recebo muitas mensagens assim no canal. Lucas, como é que eu faço para monitorar o hardware no jogo? Então assim, eventualmente se a pessoa está tendo algum problema, é legal a pessoa monitorar, ver o que está acontecendo. Mas se a pessoa fica muito aficionada disso, ela simplesmente para de jogar. Eu sei disso porque isso aconteceu comigo, já aconteceu com amigos meus que jogavam aí, né, como você falou, sempre que dava, jogava um pouquinho todos os dias, e hoje o cara simplesmente enjoou de tanto que abriu o jogo para fazer benchmark. E ele cansa, ele cansa de jogar. Ele passa a testar os jogos. Tanto que a gente brinca aqui, né, que tem alguns colegas aí que jogam Cinebench 3D Mark. Porque o cara tem um super PC, nada contra, o cara faz o que quiser. Se ele quiser ficar rodando, né, tipo, se essa é a definição de entusiasta, beleza. O cara faz o que achar melhor. Mas eu digo assim, evitar ficar sempre monitorando enquanto você joga, porque você acaba ficando viciado nisso. Você vicia nisso. Eu sou um ex-viciado, eu saí do crack do monitoramento. Hoje eu faço parte do Team 60 FPS travado, ou 75 FPS, que é o ideal pro meu monitor aqui. Então eu rodo travado, não tô nem vendo, tiro ali da tela e simplesmente jogo. Entendeu? O pessoal, quando usa o MC Afterburner, os caras esquecem de olhar um pluszinho que tem numa aba lá, que é para você colocar um hotkey para você tirar as informações da tela. Que eu sempre uso aqui, cara. Eu sempre faço Alt Q. Alt Q fecha, já era. Pois é, porque aquilo ali é o que salva a sua diversão. Porque, por exemplo, os testes que eu faço, geralmente o pessoal que vai fazer teste, é interessante de colocar as informações na tela para critério assim meio que didático, para você ver como é que tá se comportando o hardware. Exatamente. Mas tipo, quando eu não tô gravando, eu não fico com aquilo na tela, porque eu já sei que o jogo vai ficar com aquele FPS sempre estável. Exatamente. Né? Então, eu faço os testes e isso
pode soar para algumas pessoas uma hipocrisia, mas eu faço os testes com o monitoramento, eu falo do monitoramento porque eu estou fazendo um teste do hardware para pessoas tirarem suas dúvidas, eventualmente comprar ou não comprar um hardware. Então, eu estou tentando ajudar as pessoas nas suas decisões de compras e de configuração dentro do jogo. Mas quando eu estou jogando, eu não monitoro. Eu deixo simplesmente desligado. Ah, estou com algum problema no jogo? Faça hotkey, altkey, olho lá, aparentemente tudo normal. Tiro e sigo jogando, tá? Porque assim, é uma coisa que... É uma coisa do cara do PC. E conforme vai passando o tempo, cara, eu não sei... Eu não posso generalizar também, mas a experiência que eu tive, que os meus amigos tiveram, é que a gente fica viciado em monitoramento, daqui a pouco, poxa, tá rodando a 50 FPS, tá rodando a 55 e não a 60. Ou pior ainda, o cara que é o ficcionado pelo 144, pô, tá rodando a 120. Aí a gente volta lá naquela pauta anterior, o cara vai investir em CPU super caro só para ter 10 FPS a mais quando já tá 120, o cara vai comprar uma placa de vídeo melhor, o cara vai comprar um monitor melhor, tudo para continuar jogando ali no Master Race. E vai passando o tempo, vai ficando cada vez mais caro esse tipo de upgrade. As placas de vídeo têm ficado caras, os CPUs têm ficado caros. Olha os CPUs Intel, que o pessoal sempre usou para 144, olha o preço que está atualmente. Então assim, chega uma idade da pessoa, chega uma época que a pessoa casa, eventualmente tem um filho, cara, acabou, o cara não tem grana para fazer o upgrade mais. Então o cara, ele tá tão insatisfeito com a forma que ele andava jogando, mesmo sendo muito boa para muitas pessoas, que ele chega no ponto que ele não consegue fazer o upgrade mais, ele para de jogar. E tem uma forma simples de você tentar contornar isso sem gastar muito. Baixa do Ultra pro alto. Exatamente, que é outra pauta que a gente falou no começo. São várias soluções. Tanto você pode baixar o gráfico, quanto você pode travar o FPS. Poxa, eu tenho um monitor 144, por exemplo, mas eu vou jogar um jogo de campanha. Eu vou jogar um Assassin's Creed Odyssey. Cara, esquece 144, esse jogo não faz, não dá. Não dá, cara, o jogo usa muito. Você pode pôr um 9900K ali que você vai ter dificuldade. Trava 60 ou deixa solto mesmo, mas não tenta focar em um jogo que não é compatível com isso. Pois é, pô. Não adianta, tem engines que não priorizam isso. Você pega o CSGO que agora inclusive é free to play, tá grátis, a pessoa tá reclamando que tem um monte de hacker no jogo. É um jogo feito em DirectX 9. É um jogo lançado em 2012. É claro que dá para rodar 300? Dá. Mas o cara fica nessa neura. Ele troca a CPU. Ah, ele tem um i5. O i5 não tá fazendo 300. Ele põe um i7. Ah, o i7 tá esquentando. Ele põe um cooler. Ah, tá esquentando ainda. Ele faz delete. Ele põe um watercooler custom e ele não para com o upgrade. A síndrome do upgrade, que foi uma das pautas. Ele não para porque ele quer sempre rodar a 400, a 300, ele fica nessa neura, e quando você vai perguntar pra ele novamente, cara, qual foi o último jogo que você zerou? Ah, não, eu só jogo CS. Ah, não, eu só jogo PES a 500 FPS. Então, tipo, o cara, ele para de jogar, ele fica preso em um jogo, viciado no monitoramento, viciado em upgrade e alimentando essa indústria do hardware, cara. A indústria do hardware sobrevive porque tem entusiastas gastando dinheiro todo ano ali com upgrades que muitas das vezes são desnecessários. Novamente, o cara faz o upgrade que quiser. O cara tem dinheiro, pô, compra o 9900K, põe a Titan aí, não põe nem 2070, põe a Titan logo, entendeu? Mas assim, a ideia desse vídeo é para pessoas que estão vindo aqui com mente aberta para ouvir uma opinião diferente. O cara está aberto para mudar o seu conceito. O pessoal às vezes fica meio assim comigo quando eu falo até de 30 quadros, mas essa mudança de paradigma que eu tive não foi nem relacionada à questão de estudar isso, porque você não encontra essas coisas em livros, esses detalhezinhos que a gente fala de teste na prática do jogo. Mas é mais uma questão de experiência própria aqui jogando. Então eu percebi que mudar esses meus hábitos de jogar e pegar um pouco do que é feito no videogame
que faz com que rode bem o jogo. Querendo ou não, o jogo funciona. Sim. Por mais que o pessoal critique ele 30 quadros, mas o jogo sai bonito, o pessoal se diverte muito, às vezes muito mais do que a gente que joga em PC. Tem também as conversas bestas na plataforma do console. E no PC parece que quadriplica, cara. Porque como a plataforma é muito flexível, você vai conseguir brigar por muito assunto besta. Que nem, por exemplo, você jogava o Witcher com um hardware bem básico e jogava. Aí você melhorou seu hardware. Você vai conseguir jogar com mais quadros, com uma qualidade mais bonita, mas ele não mudou o jogo. A experiência do jogo, o que você vai trazer como lição do jogo, principalmente os jogos de campanha, eu gosto muito de jogo de campanha, eu jogo muito pouco jogo online. O Ori, já jogou o Ori, cara? Não. Aquele jogo do The Blind Forest, da Microsoft? Não. Que é de um bonequinho branquinho, que vai sair o 2 agora, que é um jogo indie. Que, cara, é incrível aquele jogo. A experiência do jogo se torna a mesma. O que o desenvolvedor criou ali para você ter na imersão do jogo é uma só. Seja no videogame, seja no PC, seja em 4K. Então, às vezes, o pessoal acaba usando algumas desculpas para ficar influenciando justamente essa questão da indústria, que muitas vezes não é tão relevante se você for pensar lá no fundo mesmo, que nem você. Exatamente. Bom, Rony, então a gente vai encerrar esse vídeo por aqui. Na semana que vem vai entrar a segunda parte do bate-papo com o Rony aí no canal. Então, caso vocês tenham se interessado, deixa o like no vídeo que sempre ajuda. Deixe seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Um abraço. Valeu!